porque nós não queremos andar sobre o que nós vemos, nós queremos andar pelo que nós cremos, pelo que nós lemos, o que nós aprendemos na palavra do nosso Senhor Jesus. É a Ti que nós seguimos, Deus, é a Ti que nós seguimos e é em Ti que nós acreditamos. Não queremos acreditar no que os nossos olhos veem, ainda que nós não tenhamos visão aberta. Nós sabemos que as batalhas já estão sendo feitas pelo Senhor e pelos seus anjos, que existe um exército aqui nesse lugar, e nós queremos pedir que nós Senhor, em nossas vidas, Deus,
Tu és o meu escudo, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor, e em toda a Sua palavra. Amém. Me chama para andar nas águas, onde os meus pés podem afundar, e ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. E o teu nome eu chamarei teu, e tu és meu. Tua graça, Jesus, tua graça, Jesus, tua graça abunda em meio às águas. A tua mão me guiará. Por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que não irás falhar. E o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Se o mar agita, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pois eu sou Que alegria, Senhor, em saber que nós teus, nós somos teus, nós somos teus, nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, nós somos teus, nós somos teus, Senhor. Obrigada, Senhor. Leva-me. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me, Jesus, onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor.
porque somos tão pequenos, Senhor. E a nossa melhor parte é o Seu Espírito em nós. Obrigada porque nós podemos falar que nós somos Teus e que Tu és meu. Obrigada por andar conosco, por estar conosco em todos os momentos. Obrigada porque o Senhor é um Deus na alegria e o Senhor é um Deus na tristeza. Tu és o nosso Pai e está conosco todo o tempo. E nós te engrandecemos, Senhor. E ainda que nós não merecemos, nós nos alegramos e nos firmamos no Senhor. Nos leva, Senhor, a um lugar onde ainda a gente não esteve. Nos leve, Senhor, a um lugar ainda onde nós não temos controle nenhum, onde o Seu Espírito nos guia totalmente, onde nós somos totalmente guiados pelo Senhor, que nós não tenhamos controle nenhum sobre as nossas vidas, porque o Seu Espírito sabe o que faz. Nós te agradecemos, te glorificamos e nós te amamos, Pai. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor já fez nessa noite, pelo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, no nome de Jesus. Pai, nós abençoamos os dízimos e as ofertas, no nome de Jesus. Fica à vontade, queridos, para entregar o seu dízimo e a sua oferta. Leva-me. Leva-me a confiar em Tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do Pais queridos, as crianças, vamos. Vem cá, pastor. Estenda a sua mão, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo de louvor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é adorado neste lugar. Queremos, como igreja, abençoar a vida da pastora Luciana, que ela venha ministrar sobre os nossos corações a Tua palavra, que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Como igreja, abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos chegar um pouquinho mais para frente? Você que está aí um pouquinho mais para trás, vamos ficar um pouquinho mais juntinho? Vamos no calor humano hoje, queridos. Está fresquinho, está gostoso. Não precisa da gente ficar tão separado, amém? Amém. Queridos, eu confesso que desde domingo eu estou orando e falando: Deus, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem para quinta-feira? E segunda está de um jeito, terça está de outro jeito, quarta está de outro jeito. Quanta coisa acontecendo no nosso país. Nós estamos num tempo tão confuso, tão sem respostas. E aí o Senhor começou a me trazer tantas coisas ao coração, tantas coisas e tantas lembranças e tantas situações e tantos testemunhos ligados a tantas passagens, que eu só tenho um tema hoje para a nossa mensagem, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Amém? Vamos repetir: o que fazer quando não sabemos o que fazer?
E essa vai ser a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Amém? Eu queria propor algo para vocês. Eu sei que mesmo quando a gente está sentadinho aí, às vezes o nosso celular fica do lado, às vezes você usa a Bíblia através do celular. Muitas vezes eu também não trago a Bíblia de papel e uso no celular. Mas cada vez que chega um zap, acende a luz, ou treme o celular, ou apita. E aquilo, nesses últimos dias, queridos, você quer saber tudo o que está acontecendo no país. Você quer saber se o exército tomou o país, se não tomou o país, se a aeronáutica está sobrevoando aonde. Você quer saber se o Bolsonaro falou alguma coisa. Está assim ou não está? Então vamos fazer uma coisa, pelo menos nesse tempo que nós estamos aqui. Vamos desligar o celular, ou você coloca aí no modo avião. Vamos separar esse tempo. Vamos separar o tempo que nós estamos dentro da casa do Senhor. Às vezes o tempo que nós estamos em casa, consagrando ao Senhor, orando, louvando. Separe realmente esse tempo, não rele no celular, fique longe do celular. Porque isso tem tirado a sua paz nesses dias, tem tirado a nossa paz nesses dias. São muitas notícias ruins, mas pastor, a gente precisa ficar informado, eu sei. Mas é só uma horinha que nós vamos ficar aqui agora juntos. Então vamos desligar um pouquinho do celular. Amém? Eu queria fazer mais uma oração. Oh, Senhor Jesus, nós estamos sem respostas, Pai. Nós sabemos que o Senhor conhece tudo aquilo que nós temos para viver, para passar, como igreja, como noiva, como nação. E nós confiamos no Deus da direção quando nós não temos a direção. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Até quando a sua resposta está diferente daquilo que nós estávamos orando. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Jesus. Então fala conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos nesses dias que nós não temos resposta. Nós não sabemos tudo aquilo que está por vir. Nós não sabemos como vai ser amanhã. Nós estamos vivendo um dia de cada vez. E eu vejo Deus em tudo isso. Eu vejo Deus em tudo isso. Porque nós não somos acostumados a não ter respostas. Eu já falei isso algumas vezes por conta de tudo que eu passei com câncer. Mas nesses dias, assim como foi no Covid, parece que Deus passa um filme de novo na minha cabeça. De quando você recebe diagnóstico, de quando você recebe uma resposta que você não quer, de quando você recebe uma resposta de incerteza, que você não sabe para onde vai. E sabe, queridos, Deus gosta dessas coisas. Porque nesses momentos que a gente não pode confiar em ninguém, que a gente não pode confiar em homem nenhum, às vezes muitos estão colocando a sua tábua de salvação nas Forças Armadas. E toda hora, porque se as Forças Armadas saírem, e se elas não saírem? E se elas não saírem? E se chegar dia 1º, eu não vou falar o nome dele, tá? Mas o L subir a rampa. Eu não vou falar porque a censura está tão grande, é perigoso cair a transmissão. Está amarrado, em nome de Jesus. Mas nós somos cristãos e a gente veio orando. Existe uma frustração. Às vezes nós nos abatemos. Nós ficamos às vezes um pouco desanimados, porque a gente veio orando. Senhor, nós queremos alguém que tenha os seus princípios. Nós não queremos nossos filhos doutrinados na escola. Nós não queremos ver clínica de aborto. Você já pensou uma coisa dessa acontecendo? A gente vê, no hospital agora é tantos mil reais para fazer o aborto. Agora via SUS faz o aborto, aprovou a lei. Né? Está amarrado em nome de Jesus e a gente tem orado contra isso. E aí quando a gente viu aquela decisão domingo, às vezes muitos de nós falou, Deus, a gente estava orando. Não era só aqui a Yamir, toda a igreja brasileira. A gente via para todo lado, Senhor, o que está acontecendo? Eu quero trazer aqui um esclarecimento jurídico para vocês, antes de começar a falar qualquer coisa. Estou me recordando aqui, para você não falar que eu estou falando heresia, amém? Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus, amém?
toda autoridade é constituída por Deus e que nós devemos orar por todas as autoridades. Amém? Amém. O L ainda não é uma autoridade. Amém? Então, só para te falar que a autoridade ainda é o presidente Bolsonaro. Então, não vou fazer heresia nenhuma, tá? Porque às vezes eu comento alguma coisa ou falo alguma coisa, nós vamos orar sobre alguns aspectos até o final da pregação, e às vezes você vai falar, olha, a pastora está cometendo heresia. Não estou. Pela legislação, somente depois da diplomação e da posse é que a pessoa está investida naquele cargo público eletivo. Então, ainda não está investido no cargo, tá certo? Então, queridos, nós ficamos assim. Às vezes nós falamos, Deus, nós estamos orando, e nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O nosso corpo remete àquilo que é físico, que é matéria. A nossa alma remete àquilo que é emocional. E o nosso espírito remete àquilo que é espiritual. E no campo físico nós temos um diagnóstico. No campo físico, o Brasil está passando por um diagnóstico que é uma decisão nas urnas. Um dia, eu passei por um diagnóstico físico. Quando eu peguei o resultado daquele exame, e assim como foi nesses dias, eu fui fazer um exame porque tinha uma suspeita. E naqueles dias nós oramos, pessoas oravam, mandavam mensagens de madrugada. Pastores que não eram nem do nosso ministério estavam orando por mim, mandavam. Mas no dia que eu busquei o exame, estava lá, que tinha um tumor maligno, câncer. E naquele momento, eu tinha 2 decisões para tomar. Eu podia deixar a minha alma ficar aflita, desesperada, com aquela notícia do físico, do mundo físico, ou eu podia procurar as coisas espirituais, as coisas do alto, e que o Senhor pudesse trazer tudo aquilo que Ele teria para a minha vida, para que eu pudesse ter dias bons, mesmo na tempestade, mesmo no meio do tumor. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje com você. Eu quero que, em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, há tantos anos já, que entre, não só no meu novamente, mas no seu também, você que às vezes está nos assistindo, que nenhum de nós, que nenhum brasileiro, que a igreja brasileira, que está ali juntinho com o Senhor, possa ficar abalada diante das notícias, diante das circunstâncias, que a nossa alma não possa falar mais alto do que o nosso espírito, que a nossa alma vá para o lugar dela, que as nossas emoções, elas fiquem no lugar dela, e que o Espírito que está em contato com o Senhor em todo tempo, o Espírito Santo mora dentro de nós, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a sua noiva, que nós possamos nesse tempo buscar o Senhor, ouvir o Senhor, ter fé no Senhor e agir conforme o Senhor espera que a igreja haja. Que nós possamos ser a luz que o país espera. E não o desespero. Porque já tem muita gente desesperada. Tem muita gente desesperada. Tem gente que já não sabe o que vai fazer. O que eu vou fazer? Gente, ainda não aconteceu nada. Pastor, aconteceu sim. O povo está na rodovia, está tudo fechado. Sim, é um manifesto. Para de assistir a Globo. Porque lá o manifesto já virou a maior tragédia do mundo. Lá o mundo já acabou. E eles fazem isso para que as pessoas não possam manifestar. Deixa as pessoas manifestarem. Ontem nós estávamos lá adorando o nosso Deus no lugar da manifestação. Levando um pouco do nosso Deus, levantando um altar de adoração naquele lugar. A hora que o pastor Murilo orou, ele falou, nós levantamos um lugar de adoração neste lugar aqui, que simbolizava as manifestações. Que a igreja brasileira vá para os lugares de manifestação e levante altares de adoração ao nosso Deus, não a pessoas, mas ao nosso Deus, até mesmo porque a eleição acabou, e nós não temos que falar mais de candidatos. Eu queria ler Hebreus 11, do 23 ao 34, queria pedir para os meninos abrirem aí, por favor. Nós vamos falar aqui
nessa passagem, que isso encha o seu coração de certeza, porque foi pela fé que homens e mulheres de Deus venceram momentos difíceis, momentos de aflição. E não era só por causa de uma política, não. Momentos de vida ou morte. Por exemplo, na época de Moisés, você sabe a história. Era para os meninos morrerem. Todo bebê que nascesse ali tinha que morrer. Mas ele viveu pela fé de uma família que creu, que orou, que guardou aquela criança. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles não ficaram amedrontados, porque eles tinham o Senhor. A palavra de Deus diz, será que eles não ficaram mesmo? Talvez até sentiram algum temor lá dentro. Mas eles traziam à sua memória o quê? Nós estamos com Deus, vamos lutar pela vida dessa criança. Então foi pela fé. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado junto com o seu povo, com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, e do Brasil também, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Repete assim comigo: pela fé, nós podemos andar pelo que cremos e não pelo que vemos. É pela fé. E a palavra do Senhor diz que nós devemos andar pelo que cremos e não pelo que vemos. Pastora, você está assim hoje? Eu estou orando para estar. Eu não estou desesperada, mas eu não estou feliz. E a gente olha para a cara de todo mundo, ninguém está feliz. Ah, vamos ser hipócrita, nós não estamos nem aí. Mentira! Não, nós não estamos felizes, nós somos cristãos, nós esperávamos outro resultado. Sabe, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu não fiquei feliz. Ah, eu estou orando, não tem problema, que eu vou passar pelo câncer. Claro que tinha problema. Claro que era ruim, era um diagnóstico horrível, eu não queria. E foi um tempo sem respostas. Foi um tempo de um diagnóstico ruim, como às vezes hoje nós temos. Agora, o que nós fazemos quando nós temos um diagnóstico ruim? O que nós fazemos quando nós temos um diagnóstico ruim? E o Senhor começou a me trazer, me levar lá de volta no tempo. Nós continuamos lutando quando nós vemos um diagnóstico ruim. Quando você vai no médico e você tem um diagnóstico ruim, o diagnóstico é só o início do tratamento. E o que Deus quer tratar com a sua noiva? Nós temos orado por um avivamento. Será que o avivamento do Senhor, ele vai vir
com tudo tranquilo, com a gente orando pouco, com a gente jejuando pouco, com a gente adorando pouco. Queridos, um dia eu ouvi uma mensagem que eu falei: Deus, afasta da gente esse cálice aí. Mas Deus ama a pressão. Deus ama a pressão. Porque é na pressão. É quando a uva é esmagada que sai o melhor vinho, o melhor suco. Não é assim? É quando a azeitona é esmagada que sai o azeite. E se nós queremos ver o Senhor produzindo um avivamento, eu falo: Senhor, o que o Senhor tem para nós? Mas nós cremos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Então nós precisamos estar preparados. Sabe, queridos, Deus também está na tempestade. O que a igreja vai fazer diante desse diagnóstico? Nós vamos chorar igual criança mimada. Ai, eu não queria esse, pai. Eu queria aquele. Pai, não foi isso que eu pedi. Igual criança faz com a gente. O Gui faz assim, pastor Alexandre. Quando pede uma coisa e a gente não entrega o que a criança quer. A criança chora. Faz birra. Mas Deus está nos fazendo crescer. Sabe, queridos? Tem uma parte muito triste que nós passamos quando a gente tem um diagnóstico, a gente esteve orando por algo e aquilo não acontece do jeito que nós determinamos, que a nossa palavra determinou, porque vai acontecer do jeito que Deus determinou. Uma das coisas muito difíceis de nós enfrentarmos é a afronta de Satanás que vem sobre nós, os olhares de Satanás sobre nós, a boca felina de Satanás sobre nós. Eu tive vendo alguns vídeos que me deixaram assim, mais triste ainda. Porque eu vi algumas pessoas que servem outros deuses de letra minúscula, endemoniados, falando assim: tinha um que dava risada. Ele, kkkk, esse povo crente aí, ó, que ficou orando, kkk, não sei se vocês viram esse vídeo, que ficou aí orando, o Deus deles não fez, o meu faz. Só que quem dá a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Quem dá a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Eu queria falar uma coisa com você sobre processos, porque eu trabalho com processos. E processo é uma coisa muito interessante, porque quando o cliente chega desesperado no escritório, é só o começo do processo. Ele chega desesperado, ele tem um problema e quando ele vai te entregar o problema, ele acha que já solucionou o problema. Não, nós vamos começar a buscar uma solução do problema. E naquele momento que ele entrega aquele problema, ele só quer ouvir do seu advogado, como a gente quer ouvir do nosso médico, assim, ó, vou fazer isso e vai dar certo. É só o que a pessoa quer ouvir de nós. Mas é a única coisa que nós não podemos falar. Se você vai num profissional que é sério, ele vai falar: eu vou entrar com a medida tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí depois eu vou depender da decisão do juiz. Porque quem manda é o juiz. E a gente tem sido refém do STF no Brasil. Uma ditadura de toga. A gente tem vergonha do STF. Os advogados têm vergonha do STF. Só que nós não servimos o Deus do STF. O nosso Supremo Tribunal é do céu. Você pode repetir? O meu Supremo Tribunal é do céu. A última resposta vem do Senhor. Queridos, Deus, olha o que Deus fez com o povo que estava atrás de Moisés e do povo que estava saindo do Egito. Olha o que ele fez no meio daquele mar. Simplesmente ali o mar se fechou. Eles morreram tudo afogados. Quem pensava que aquilo ia acontecer? Aquela potência que era o Egito. Nós não sabemos o que Deus tem. Pastora, você está maldizendo o pessoal do L. Queridos, eu quero que a vontade de Deus seja estabelecida. Na vontade, na casa deles, na vida deles e na nossa, no nome de Jesus. Na nação brasileira, em nome de Jesus. Mas algumas lições nós precisamos entender. Deus está conosco no meio do caos. E mesmo diante das afrontas,
Eu lembro que quando eu estava passando pelo câncer, algumas pessoas eu falo, acho que você não é crente não. Mas pastora, fulano não orou? Não sei o que não aconteceu. E eu tinha uma palavra. Eu queria falar isso para vocês, porque o pastor Murilo pregou domingo e ele trouxe aqui várias promessas para o Brasil. Várias promessas para o Brasil. E uma coisa que aconteceu comigo, quando eu recebi aquele diagnóstico, naquela semana, foi o único dia, foi a única semana que eu chorei de forma desesperadora por causa do câncer. Eu estava descobrindo o câncer e eu estava muito triste, eu de madrugada não dormi, e eu fiquei assim, sentindo aquela opressão, sabe essa opressão que você está sentindo por causa desse diagnóstico sobre o Brasil? Eu sentia aquela opressão sobre a minha vida, aquela opressão, eu sentia aquela opressão de Satanás sobre a minha vida. Eu falava, Deus, meu Deus, faz alguma coisa, Senhor. Eu tenho uma criança de 5 anos, Senhor, eu quero criar minha filha, eu tenho um esposo, Senhor, faz alguma coisa. Mas não foi assim não, queridos, foi no desespero, igual você andou orando aí pelo Brasil. Chorando, desesperada, a madrugada quase que inteira, orando, chorando, clamando, suplicando, intercedendo, todos os nomes de oração que tinha, eu estava ali fazendo para o Senhor, clamando o Senhor. E ali, alguns que frequentam essa igreja há bastante tempo conhecem essa história. Mas o Senhor me trouxe isso hoje, essa lembrança. Porque ali o Senhor me entregou uma palavra. Uma palavra. Naquela noite eu estava orando e de repente eu senti uma presença gostosa de Deus no quarto. Falei, Deus, o Senhor está aqui. Então fala comigo, Senhor. Me entrega uma palavra, porque eu vou andar sobre a palavra do Senhor. Me dá uma palavra. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, fala comigo. O Senhor vai me curar. O Senhor vai me curar. E naquilo eu peguei a minha Bíblia. E eu não abri a Bíblia. Eu joguei a minha Bíblia na parede. Eu joguei a minha Bíblia na parede. E eu falei, Senhor, parece loucura. Não estou falando para você fazer isso na tua casa, não. Cada um tem um direcionamento no momento, amém? Você ora, Deus te dá o seu. E ali eu falei, Senhor, eu vou ler do lado direito embaixo o finalzinho. O finalzinho, o que tiver ali é o que é para mim. Aonde cair. E eu peguei a Bíblia. Até tremendo e temendo do que eu ia ler. Mas sentindo aquela presença de Deus no quarto. Quando eu abri ali, tinha caído em 1 Samuel, bem no cantinho. Aquele pedacinho falando que Ana estava no templo desesperada. E eu estava daquele jeito. Desesperada. E ali o sacerdote encontra ela, acha até que ela está embriagada. Eu acho que se alguém me encontrasse naquela madrugada, ia achar que eu estava desse jeito. E ali ele fala assim, vai em paz, que Deus está concedendo sua petição. Queridos, essa era a última frase do lado direito daquela minha Bíblia. A última frase, vai em paz. Minto, não era a última frase. Embaixo ainda falava que ela tinha ido. Só não falava depois o resto do que tinha acontecido, mas a história a gente conhece. Ela deixou de ser estéril e ela gerou Samuel. Deus concedeu a petição dela. Ali eu escolhi andar sobre aquela palavra. E a partir dali, o que as pessoas me propunham era um processo. Um processo. Um tratamento. E aquele tratamento tinha cirurgia, tinha quimioterapia, tinha radioterapia, tinha tanta coisa que eu não queria fazer, que eu comecei a orar por um milagre instantâneo, igual a gente queria. Eu comecei a orar por um milagre instantâneo. Deus, tira esse tumor de dentro de mim, porque na hora que o médico abrir, na hora que ele abrir, ele vai ver que sumiu. E com todos esses exames que tem esse tumor de 3 centímetros, vai converter o hospital do câncer inteiro, Senhor. Vai ser para a tua glória. E eu orava assim. Já que o Senhor já me entregou a palavra que eu vou ser curada, vai ser assim. E a gente orava esses dias, Senhor, nas eleições, é o Bolsonaro, no primeiro turno. Depois a gente falava, Senhor, pode ser no segundo turno. Porque nós vamos estar com alguém que tem os seus princípios, Senhor, e a gente queria tudo do nosso jeito. Sabe, queridos, eu queria tudo do meu jeito. Eu queria ser curada do meu jeito. Porque do meu jeito era muito menos doloroso. Do meu jeito era o jeito mais fácil. Do meu jeito, eu vou te falar uma coisa. O nome de Deus ia ser exaltado.
Mas Ele não deixou de ser exaltado porque eu estou aqui depois de 5 anos, amém? Ele não deixou de ser exaltado porque eu fiz cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Só que teve uma diferença. É tudo que Deus ministrou comigo durante 1 ano de tratamento. Qual será o tempo do tratamento da igreja do Senhor? Pode demorar 60 dias o exército ir para a rua e não deixar o L subir a rampa? Pode ser. Eu não sei, eu não estou aqui para te dar resposta. Eu não estou aqui para te dar resposta, quem dá resposta é Deus. Eu estou aqui para falar o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. Amém? O que nós vamos fazer quando a gente não sabe o que fazer? E faça isso que eu estou te falando. Seja na tua casa, quando você tiver um problema com o filho. Seja numa doença. Seja no problema das eleições. Seja porque a gente não sabe o que vai ser do Brasil nem da igreja brasileira. Porque a gente não sabe. A gente só sabe que Deus está conosco nessa tempestade. Amém? A gente sabe que Ele está conosco porque cada dia eu via Deus comigo durante aquele tratamento. Cada dia. Eu não tinha uma notícia boa. Eu cheguei em Barretos para ficar 3 dias. 3 dias. Eu levei roupa para 3 dias para pegar uma opinião com o médico lá. Eu nem ia fazer cirurgia lá. Mas quando o médico fez um exame lá que viu qual era o tipo de tumor, ele abriu a agenda e falou: vou marcar a tua cirurgia nos próximos 15 dias. Você vai ficar aqui, você não vai embora. Você não vai embora sem fazer essa cirurgia. Mas doutor, eu deixei tudo lá. Tá tudo lá, tá em cima da minha mesa o serviço. Que serviço, minha filha? É câncer. Você pode morrer. Mas doutor, você vai ficar. Por quê? Porque o tumor que eu tive, só 20% das mulheres que têm câncer têm aquele tipo de tumor. Porque ele era altamente metastático e nem se sabia ainda se tinha uma metástase. Vamos procurar no corpo, se tem alguma coisa a mais. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque nós precisamos crescer. Nós não podemos ser uma noiva, uma igreja mimada. Porque pode ser que venha notícias boas, mas pode ser que venha notícias ruins. E nós temos que estar firme, de pé, para orar, para guerrear, para adorar e para levantar quem estiver do nosso lado no nome de Jesus. Amém? Há quanto tempo nós estamos passando por essa porta, recebendo palavras do Senhor? Há quanto tempo Deus está trabalhando no nosso coração? Há quanto tempo trabalhando na nossa mente? Há quanto tempo nós estamos louvando e adorando aqui juntos? O Senhor está depositando em nós. Chega uma hora que Ele precisa sacar. Ele precisa sacar e nós precisamos ajudar, entregar, levantar a nossa nação. Às vezes não vai ser através da política, às vezes vai ser através da igreja. Amém? Mas quem é a igreja? Somos nós. Quem é a igreja? Somos nós. Nós precisamos estar fortalecidos. Nós precisamos estar firmes. Amém? A partir dali, queridos, eu resolvi andar sobre a palavra. Nós conhecemos essa história. Não é porque eu era boa. Eu não sou. É porque era a minha única opção. Se eu não andar sobre a palavra, eu morria de depressão. Porque tem gente que ouve a palavra câncer e morre antes do câncer matar. Ai, meu Deus, é câncer. Se tranca num quarto escuro e fala: eu vou morrer. E aí, igreja? A gente vai passar o dia só vendo notícia e chorando? A gente vai se trancar num quarto escuro e vai falar: o Brasil morreu, acabou? Ou a gente vai andar sobre a palavra que Deus tem para o Brasil? A gente vai andar sobre a palavra que Deus tem para a igreja brasileira. A gente vai andar sobre a palavra que Deus tem para os nossos filhos, para os nossos jovens e para os nossos idosos. Sobre o que nós vamos andar? Nós podemos escolher. O livre-arbítrio ainda é meu e seu. E eu queria te falar uma coisa: nós não temos outra opção. Deus tira as opções. Porque quando a gente tem opção, a gente agarra o que a gente vê. Quando a gente tem opção, a gente agarra o que o homem pode nos entregar. Quando a gente tem opção, a gente confia na conta bancária. Quando a gente tem opção, a gente confia no nosso chefe. Quando a gente tem opção, a gente confia no nosso emprego. Quando a gente tem opção, muitas vezes a nossa carne fala mais alto e a gente confia no que a gente vê. Teve um dia que nós passamos um momento também muito difícil na nossa vida.
eu e o pastor Lucas. Muito difícil. Foi uma fase profissional e, enfim, materialmente falando, muito difícil, muito estável. Queridos, eu falo que casar com o pastor Lucas é uma montanha-russa, amém? Do bem, do Senhor, montanha-russa. Ser crente é isso, queridos. Você vai e volta e está sempre com o Senhor ali. Mas eu lembro que foi um momento de muito crescimento, foi um momento muito difícil. E eu fiquei 6 meses orando. E naquele tempo, imagina, né? Se hoje a gente sofre com algumas coisas, naquela época, eu chorava todo dia, por conta das dificuldades que nós estávamos passando, né? E chorava igual criança mimada. Senhor, faz alguma coisa, né? E aí um dia eu tive uma visão. Deus me permitiu ter uma visão. E eu nunca esqueço, porque foi muito forte. Eu estava no momento do louvor, a gente estava lá na outra igreja ainda. E eu lembro que, de repente, eu não conseguia nem mais louvar. Eu fiquei assim com a boca fechada e vendo, e eu fechava os olhos e eu via um grande tabuleiro de xadrez. Um grande tabuleiro de xadrez, assim, na minha frente. Mas as peças eram como pessoas. Só que eu não me via nas peças, mas eu via que eram pessoas. E ali era como se Deus estivesse movimentando as peças. E Deus falou assim para mim: filha, eu só estou reposicionando as peças. É que mexer dói. E aí Deus falou ainda mais assim: sou eu quem coloco, sou eu quem tiro. É que mexer dói. E naquela época eu nunca tinha tido uma visão. Eu desci do altar meio zonza e eu lembro que eu sentei do lado do pastor Lucas e falei assim: amor, eu acho que eu tive uma visão. Ele falou: você acha? Eu falei: eu acho que Deus falou comigo, mas você acha? E eu contei ali para ele quietinho assim, baixinho, e ele ficou me olhando assim. Mas eu fiquei meio confusa, e Deus é tão cuidadoso, tão maravilhoso, que chegou no final do culto. Tinha um senhor que ele estava visitando a igreja há uns 2, 3 cultos. Ele era um pastor de fora, que não sabia se ia ficar ou não na cidade. Ele nem conhecia a gente. E ele chegou para mim e falou assim: irmã, eu tenho um recado do Senhor para te dar, no final do culto. E eu olhei e falei: amém, pode falar. Aí ele falou: vem aqui no cantinho. Chamou a esposa dele junto. De repente ele começou a orar em línguas. E ele olhou para mim e falou assim: eis que te digo, sou eu quem coloco, sou eu quem tiro. Eu estou apenas mexendo as peças, mas é que mexer dói. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, você sabe o que acontece quando a gente tem um diagnóstico ruim? Aparece um monte de receita. Vocês ouviram profecia nesses dias? Eu ouvi umas 150 mil. Mentira, mas umas 150 eu ouvi. Pastora, você está falando que é mentira? Não! Mas não sei se todas também são verdade. Porque quando eu descobri o câncer, vinham e falavam assim: eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi curada de câncer porque comeu uma plantinha assim, que tem um negocinho amarelinho. Aí outra falava assim: você tem que fazer um chá que tem que esmagar assim e fazer não sei o quê. E depois outra... Gente, eu comecei a ficar zonza com tanta receita. Eu falei: Deus, eu tenho que escolher seguir alguma coisa. Eu vou andar sobre a palavra. Então eu vou andar sobre a palavra, porque se eu fosse fazer tudo que o povo estava falando, eu ia ficar louca. Eu ia ficar desbaratada. E às vezes era o diabo que estava fazendo tanta loucura na minha cabeça para eu ficar louca mesmo. Se você já teve uma doença grave, você sabe o que eu estou falando. Todo mundo tem uma receita. E às vezes alguma até vai dar certo, mas como é que a gente vai saber? Nós temos que andar no que Deus mandar. Vamos andar só no que Deus mandar. O pastor Lucas está morrendo da risada, que eu acho que ele está lembrando. Gente, era todo dia, todo dia a gente recebia uma receita. Todo dia. Eu falava: meu Deus do céu, tem tudo isso para câncer, eu não sabia. Mas sabe, eu acredito que existem profetas. E que Deus está levantando os seus profetas. Mas nós não sabemos, nós precisamos orar, porque Deus fala conosco também. Vamos pedir a confirmação do céu? Vamos pedir a confirmação do céu do que Ele quer que a gente faça? Vamos pedir. E aí eu vejo pessoas que a gente conhece a vida com Deus, como por exemplo a pastora Zinete, ela está falando assim: vamos clamar, vamos orar, vamos clamar, vamos adorar. Sabe por quê, queridos? Porque isso é receita no meio do caos.
Isso é receita no meio do caos. Eu queria falar uma coisa para vocês muito interessante. Quando você tem um problema jurídico, um advogado sério não te dá garantia de resultado. Ele te dá garantia de processo. Ele te dá garantia que vai trabalhar. Ele não te dá garantia de resultado. Quando você tem um médico sério, ele te dá garantia que vai te dar um tratamento. Ele não te dá garantia 100% de resultado. Agora, por que a igreja vai parar se Deus está nos propondo um processo e um resultado? Com Deus nós temos um processo, mas nós temos um resultado. Agora, qual que é a resposta? Qual que é esse resultado? Eu também não sei, mas eu sei que tem resultado, porque tem promessa para ser cumprida. Então nós vamos clamar e nós vamos pedir o quê? Pelas promessas. Agora, desistir significa morte. Se a gente desistir, significa morte. Se a gente persistir em Deus, significa vida. Vida para nossa casa, vida para a igreja, vida para o Brasil. Amém? Eu quero dar poucos exemplos que vieram à minha mente hoje, mas que você conhece. Nós nem vamos abrir. Daniel. Nós gostamos de falar que Daniel foi parar na cova dos leões e que saiu tudo bem, estava tudo certo. Queridos, eu duvido que ele não orou naquela cova. Ele orava 3 vezes por dia. Na hora que o rei falou, não vai ter jeito não, Daniel, vou te mandar para a cova. Nós estamos onde hoje? Talvez você está se sentindo numa cova. E aí a gente vai desanimar de orar? Eu acho que foi a hora que Daniel orou mais fervorosamente. Sabe, querido, Sadraque, Mesaque e Abdinego, os amigos de Daniel. Quando o rei lá fez a estátua e falou, vai prostrar aqui perante a minha estátua. Eles falaram assim, saiba tu, ó rei, que nós não nos prostraremos. Se o meu Deus quiser nos livrar, e Ele pode, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha e nós vamos adorar o nosso Deus. Sabe qual que tem que ser a resposta da igreja brasileira hoje? Saiba tu, esquerda, saiba tu, STF, saiba tu, Satanás, que se o nosso Deus quiser nos livrar de vocês, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós vamos continuar adorando o nosso Deus, porque nós sabemos quem que é que vai dar o resultado e a palavra final. Não é para a gente sucumbir, não. É para a gente bater no peito e falar, saiba tu, STF, saiba tu. Jó foi uma pessoa maravilhosa, Jó foi um homem crente, Jó foi um homem temente a Deus. Porque até o que o diabo fez com ele, ele não deu mérito para o diabo. Vai ler a palavra de Deus. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E quem que tocou em Jó? Satanás. Mas com a autorização de quem? Do Senhor. Então, quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém? Então, queridos, tudo aquilo que nós tivermos que viver como igreja, nós vamos viver. Mas com Deus, e firmes, e louvando e adorando o nosso Deus. Amém? Paulo e Silas na prisão. Vamos abrir esse? Atos 16, 25. Abram, por favor. Você conhece a história, mas é bom ler. Olha o que está escrito. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutaram. O que nós vamos fazer nas manifestações? Nós vamos orar e adorar o nosso Deus. E os companheiros de prisão vão escutar. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que aconteceu com Paulo e Silas? O que aconteceu? Eles foram libertos daquela prisão enquanto eles oravam e adoravam. Por fim, Êxodo 2, 23 a 25. Coloca, por favor. Êxodo 2, 23 a 25. No desespero, na escravidão. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. E por causa dela, o quê? Clamaram. Será que se eles não estivessem na servidão, eles estavam clamando? Será que eles estavam? Olha o que Deus está esperando de nós. Vamos clamar, vamos adorar. Clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Sabe, queridos, eu queria que a gente se levantasse, porque nós vamos cantar uma canção e declarar
Em nome de Jesus, a palavra que está em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenhamos tido o resultado que a gente esperava, ainda que o Bolsonaro não ganhou, nós queremos que o exército vá para a rua, nós queremos, mas ainda se o exército não for, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Todavia na nossa casa serão cantados louvores. Todavia nossos joelhos continuarão sendo dobrados e nós continuaremos orando ao nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos declarar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão, que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos declarar isso para o inferno ouvir. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia, Senhor, me alegrarei. Todavia me alegrarei. aleluia. Pode ficar de pé, queridos. Aleluia. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós levantemos altares, que a gente ore, que a gente clame. Às vezes a gente acha que o resultado das eleições foi o fim. Eu queria te falar que foi o começo. O resultado das eleições não foi o fim. O resultado das eleições foi o começo. O começo. O começo de tudo aquilo que Deus tem para fazer. Pastora, mas precisa doer assim? Queridos, Deus tem o jeito dele de trabalhar e é sempre o melhor jeito. Ainda que não seja o jeito que a gente espera. É como eu te falei. Naquele tempo, se eu tivesse sido curada instantaneamente, era o que todo mundo queria e eu também. Sabe, não foi divertido ficar careca, não foi divertido não ter sobrancelha, não foi divertido não ter cílios, não foi divertido não ter imunidade, não foi divertido perder leucócito, não foi divertido ficar sem comer alguns dias, nada daquilo foi divertido, nada daquilo foi. Mas nós estamos em constante reforma e o fogo purifica a gente, o fogo que não vem para consumir, ele vem para purificar. É assim com o ouro. Como que o ourives consegue fazer para manipular o ouro? Para conseguir fazer com que o ouro se torne aquela joia que ele quer fazer? Ele pega aquela pepita, aquela pedra bruta, ele coloca no fogo. Ali saem as impurezas, ali o ouro derrete para ficar maleável. Talvez a gente ainda esteja muito endurecido. Talvez a gente ainda precise se arrepender mais. Pastor, eu estou cansada, eu não sei mais o que orar. Vamos continuar orando e falar: Senhor, eu não sei mais o que orar, eu não sei mais o que pedir. Vamos ser sinceros diante do Senhor. Deus, eu estou com medo. Deus, me ajuda. Deus, eu não sei mais o que pedir. Deus, guarda os nossos filhos.
Deus, não faça com que a igreja passe por essas coisas. Senhor, nos guarda, nos livra, nos coloca debaixo das tuas asas. Eu não sei, nós vamos orando, nós vamos suplicando. Nós também podemos, nos momentos que estivermos mais fortes, interceder. Vamos pegar a palavra, ler as promessas, ler aquilo que o Senhor tem para nós, ler aquilo que o Senhor tem para o Brasil. Tem na internet, tem, acho que acredito, em grupo da igreja também. Vai lá ler as promessas. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está correndo uma maratona, uma pessoa que precisa fazer uma corrida longa, que ele não está vendo o fim, ele começa a perseguir o fim, a pensar no fim. E ele começa a não pensar nos obstáculos, mas pensar que ele vai chegar no fim. E o que vai acontecer quando ele chegar no fim? É essa que tem que ser a visão da igreja brasileira. Nós precisamos ser fortes e não desanimarmos, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e somente os que se esforçam se apoderam dele. E nós precisamos correr uma milha a mais, adorar um pouco mais, orar um pouco mais. Estamos cansados? Vamos orar um pouco mais. Vamos às vezes dormir orando, acordar orando. Vamos andar no carro orando. Vamos falar mais com o Senhor. Vamos ouvir mais. Vamos ler mais a palavra dEle, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é isso que o Senhor tem para nós. Eu queria que os meninos abrissem aí no fundo, por favor. Isaías 61. Isso daqui que eu vou falar agora, e que você conhece essa palavra. Essa é a sentença do Tribunal Superior do Céu para nós, ou do Supremo Tribunal do Céu para nós que somos a noiva do Senhor. Essa é a sentença, ou melhor, esse é o acórdão, porque essa é a última instância. Porque quando um advogado perde na primeira instância, sabe o que ele faz? Ele vai embora triste para casa no dia que ele perdeu. A gente não quer nem ver o processo naquele dia. A gente vai embora e fala: meu Deus, como que o juiz deu essa decisão? Às vezes você fica com raiva do juiz. Sabe de uma coisa? Começa a orar pelo PT. Sabe de uma coisa? Começa a orar pelo Alexandre de Moraes. Esse povo precisa conhecer o Senhor. Porque até aquele ladrão que estava lá na cruz, tinha 2 ladrões ali. Jesus estava no meio, um deles se arrependeu ainda ali no leito de morte. E Jesus falou: ainda hoje você pode estar comigo no paraíso, você vai estar. Vamos orar. Mas nós também vamos orar para que nada do plano deles venha a ser estabelecido contra a igreja. E se alguma coisa for estabelecida, que a igreja fique firme, que a igreja não esmoreça, que a igreja resista. Nós seremos a resistência do céu, sim, para tudo aquilo que não é do céu. Pastora, mas nós podemos entrar em desobediência? Pela primeira vez eu vou te falar uma coisa, não vai falar que eu estou falando heresia. Nós nunca devemos desobedecer uma lei civil, exceto se ela desobedece à Bíblia. Ou você acha que o pastor Murilo vai fazer casamento gay? Nós amamos os homossexuais, nós queremos que eles conheçam o Senhor Jesus, mas nós não acreditamos na união entre um homem com um homem, entre uma mulher com uma mulher. Que situação nós ficaremos? Precisamos cumprir a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos orar para que a gente não tenha que passar por isso. Mas se vier qualquer coisa sobre nós, nós vamos declarar que nós ficaremos firmes na palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos ler Isaías 61. Isso é para todos nós, eu queria que a gente lesse juntos, amém? No 3, 1, 2, 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão, igreja, os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar? Aleluia! Aleluia! Nós cremos, Senhor. Senhor Jesus, Pai, nós cremos na Tua palavra e nós declaramos nesse dia 3 de novembro de 2022, não só a igreja Yamir, mas toda a igreja do Senhor instituída sobre a terra. Nós andaremos pelo que cremos e não pelo que vemos. Nós escolhemos andar sobre a sua palavra, sobre as suas promessas. Nós escolhemos, Jesus, ver, acreditar naquilo que o Senhor tem para nós, não naquilo, Senhor, que o homem tem para nós, que às vezes o STF tem para nós, ou que a política tem para nós. Deus, nós sabemos que nós dependemos da política, sim, mas nós dependemos mais de um Deus. Nós dependemos mais de Deus do que da política. O Senhor também é o Deus da política. E se o Senhor Deus, se o exército sair, nós sabemos que foi o Senhor. Mas se o exército decidir não sair, nós sabemos que foi o Senhor. Porque nós não entregaremos a glória de nada a Satanás. Nós sabemos que é o Senhor que está na frente, e que o Senhor está cuidando da sua noiva, e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos viver a sua vontade para nós, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos prontos para animar aqueles que choram, para levantar aqueles que estão desanimados, para dar uma palavra de consolo, para fazer uma oração. Nós não seremos só os portadores das notícias, porque muitas vezes precisamos ser. Eu não estou falando para a gente maquiar nada e fingir que não está acontecendo. Está acontecendo. O mundo lá fora está um caos. O mundo lá fora está um caos. Mas o que está aqui dentro de vocês? Aqui dentro nós temos que estar estáveis em Deus. Aqui dentro nós estaremos inabaláveis. Lá fora tudo abalado, aqui dentro inabalável. Lá fora notícias difíceis, aqui dentro notícias boas. Amém? E nós vamos ser os portadores das boas novas do Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia, queridos. Então eu vou orar, vamos encerrar. Como eu creio nessa palavra. Como eu creio. É uma palavra, é um testemunho, mas é aquilo que está na palavra do Senhor. Não sabemos o que fazer? Vamos adorar, até descobrir o que tem que fazer. Não sabemos o que tem que fazer? Vamos orar, até Deus dar a direção. Vamos ouvir os profetas? Vamos, mas vamos pedir confirmação. Amém? Vamos aguardar, porque o nosso Pai
Ele é perfeito. Senhor Deus, nós te louvamos, te damos graças, colocamos diante do Senhor esses momentos. Abençoamos a vida de cada um que está aqui, também que está conosco, Senhor. Pai, pela transmissão, pedimos a bênção do Senhor. Tira de nós, Senhor, todo medo, toda angústia. Tira de nós, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que pode nos fazer tropeçar. Tira, arranca, Senhor, da sua noiva, Pai, em nome de Jesus. Todo abalo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nos torna, Senhor, em nome de Jesus, firmes. Estamos na rocha que é o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amanhã nós temos a noite da adoração, a partir das 19h30. Então, você que quer vir orar, adorar, independente de estar aqui com a equipe ou não, vai ter aqui o som tocando. Se a equipe não estiver, você pode orar, falar um pouco com Deus. É um tempo que nós precisamos estar sempre buscando a Deus, no nome de Jesus, amém? Sábado tem também o culto dos jovens, domingo escola bíblica. Vamos nos encher de Deus, e à noite um culto abençoado para a glória do Senhor, amém? Deus abençoe, vai na paz do Senhor.